No Afeganistão, um drone voa sobre uma pequena vila e chama a atenção dos locais, que imediatamente se preparam para um ataque. Logo um monte de soldados americanos chegam e encontram a cidade vazia porque todos estão escondidos dentro. A equipe continua se movendo e quando encontram um homem suspeito com uma bomba, eles imediatamente o cercam, ameaçando atirar nele se ele não largar sua arma. A princípio o homem tenta ignorar a ameaça, mas quando ele vê que os soldados estão falando sério, ele saca uma arma, o que força os soldados a matá-lo instantaneamente com alguns tiros. Então Jake informa ao coronel Mason sobre o homem morto e a bomba, pedindo permissão para desarmá-la. Mason recusa, mas Jake ignora ele e trabalha nisso de qualquer maneira, desarmando-o com sucesso. Naquele momento, uma segunda bomba secreta explode e mata a maioria dos soldados. Logo os homens saem dos prédios e cercam os americanos enquanto eles abrem fogo e começa um tiroteio brutal. Soldados americanos estão caindo por todos os lados e apenas Jake e Mason sobrevivem. Jake corre para se juntar ao seu coronel e quase é atingido pelo inimigo, mas Mason salva sua vida bem antes de um helicóptero aparecer. 5 anos depois, Jake está fazendo o seu melhor para lidar com uma nova vida como um civil. Uma oficina de automóveis de propriedade do Earl, onde ele tem que trabalhar extra para lidar com alguns clientes privilegiados. Depois do trabalho, Jake vai para casa passar o tempo com sua família. Ele sempre se certifica de manter um clima alegre para o seu filho, mas em particular, as coisas ficam tensas quando sua esposa aponta que eles têm muitas contas a pagar. No entanto, Jake promete cuidar disso como sempre faz. Quando Jake coloca seu filho para dormir, ele compartilha uma foto e uma história sobre seu antigo esquadrão, e o fato de Mason estar no hospital quando o bebê nasceu. Jake lamenta não ter falado com Mason há algum tempo, e quando o garoto pergunta se ele já matou alguém, Jake desvia a pergunta. No dia seguinte, Mason foi encontrado morto. No dia seguinte, Jake vai ao trabalho e encontra um grupo de gangsters dizendo que Earl deve dinheiro a eles. Quando Jake tenta expulsá-los, o líder Fresh envia seus homens para bater nele, mas Jake derrota facilmente todos eles com uma chave inglesa. Fresh faz com que ele pare, mostrando-lhe sua arma, então ele vai embora com sua gangue prometendo uma segunda rodada no futuro. Depois, Jake confronta Earl, que confessa que também fazia parte de uma gangue, mas teve sorte o suficiente para deixar essa vida e construir algo que ele pudesse chamar de lar. Earl promete que sempre protegerá seu quarteirão, então Jake não precisa se preocupar com sua família. Jake sente como se ainda estivesse em guerra e liga para a família para verificar como estão, ouvindo sua esposa dizer que ele deveria ter chamado a polícia ao invés de se envolver. Mais tarde à noite, Jake volta para casa e vê Fresco em seu carro mencionando vingança antes de ir embora. Um Jake em pânico corre para dentro de casa e fica devastado ao descobrir que sua família está morta. Então ele grita e chora enquanto tem um colapso total. Minutos depois, a polícia chega e tenta fazer algumas perguntas, mas Jake estoura e vai embora em seu caminhão. Ele dirige pela cidade à procura do carro de Fresh enquanto sua mente continua repassando suas memórias familiares mais felizes. Eventualmente ele encontra o carro fora de um clube noturno, então Jake corre para dentro com uma arma na mão, e começa a atirar em cada membro da gangue sem hesitação. Quando está prestes a matar Fresh, o homem explica que não tinha a intenção de matar a família de Jake, mas não lhe deram escolha. Isso não muda a opinião do Jake, e o Fresh também leva um tiro. 5 meses depois, Jake está cumprindo pena na prisão por seu crime e seu PTSD piora à medida que ele passa a maior parte do seu dia imaginando matar sua família fresca. Sir, I come for. Um dia, Jake se surpreende ao receber uma visita de Mason, que oferece sua ajuda para reabrir o caso. No entanto, Jake recusa porque ele acredita que pertence lá e repete o que disse ao juiz. Ele se vingou e agora não tem remorso nenhum. Ele até faria de novo. Então Jake pede a Mason para nunca mais voltar e diz ao guarda para levá-lo de volta à sua cela. Naquela noite, Jake continua lembrando seus dias com o exército e como Mason se aposentou depois de salvar sua vida. Algum tempo depois, Jake recebe a visita de um estranho chamado Ramsey, que menciona que ele administra uma força-tarefa privada. No entanto, Jake não deixa ele falar mais e, mais uma vez, pede ao guarda para levá-lo de volta. Mais tarde à noite, Jake está sonhando com sua família quando de repente um grupo de homens mascarados invade sua cela e o seda antes de sequestrá-lo. Quando Jake acorda mais tarde, ele se encontra fora da prisão e descobre que seu sequestrador é Ramsey, que confessa que tem observado Jake por muito tempo e está impressionado com seu histórico. A organização de Ramsey, chamada Seção 8, não joga pelas regras, e Ramsey acha que eles podem devolver a Jake seu propósito. Como toque final, Ramsey diz que o filho de Jake gostaria de vê-lo como um herói, e não um condenado, então Jake finalmente aceita se juntar. Mais tarde, em Washington, D.C., Ramsey apresenta Jake para o resto da equipe, Elias, Ajax, Brunner e Mueller. Depois, ele dá a ele um tour pelo que ele chama de Batcaverna, explicando que eles têm 8 operativos em Washington e 8 em outras partes do mundo. Suas ordens vêm do Departamento de Estado e da NSA, sempre relacionadas à neutralização de ameaças à segurança nacional. Como Jake está apenas começando, Mueller será seu observador e irá com ele em todas as missões até que ele ganhe senioridade. Também será dado a Jake uma conta bancária, um apartamento na cidade, um veículo, uma história e um pseudônimo, porque para o mundo ele está morto. Então Ramsey tem que ir embora, então cabe à equipe colocar Jake no processo de iniciação. Ajax começa a provocá-lo, empurrando-o e dando alguns socos. Jake se recusa a lutar e faz o possível para desviar de todos, mas Ajax se torna tão agressivo que faz Jake estalar. Ele empurra Ajax para o chão e quase o esfaqueia no olho com uma caneta, mas de repente uma lembrança de sua família surge em sua mente e ele se acalma. Então Jake sai, e um frustrado Ajax aponta que Jake demonstrou medo e isso significa que ele não pertence a eles. Mas Mueller discorda. Algum tempo depois, Jake e Mueller embarcam em um avião e discutem a primeira missão de Jake. O alvo é um homem chamado Castilho, um contratante de defesa que também trabalha como traficante de armas.
Recentemente ele colocou as mãos em alguns esquemas perigosos que venderá para os russos, então o trabalho de Jake é recuperar os esquemas e matar Castilho e seus homens. Jake percebe que eles são basicamente um grupo de assassinos e não está ansioso para matar novamente. À noite, a dupla chega ao México, onde encontram Castilho prestes a fazer a troca com um negociador russo em um armazém. Enquanto Castilho e o russo discutem, Jake se esgueira e mata discretamente um guarda. Suporte. O barulho faz com que ambas as gangues pensem que a outra está armando para eles, e isso as coloca uma contra a outra. Então sua discussão logo se transforma em um tiroteio completo. Por quê? Os membros da gangue começam a morrer um por um e até causam um acidente de carro. Finalmente parar. Então Jake aparece e mata todos os sobreviventes antes de olhar dentro do carro, onde há duas mulheres muito assustadas. Jake ignora-os e pega os esquemas antes de sair. Mais tarde na base, Ramsey repreende Jake por comprometer a integridade de sua missão ao deixar aquelas duas mulheres vivas. Jake tenta explicar que eles foram vítimas e acusa Ramsey de desconsiderar a vida humana, então Ramsey ameaça mandá-lo de volta para a prisão se ele não obedecer. Então Jake é dispensado, e Mueller diz a Ramsey que Jake foi bom, mas Ramsey ainda hesita, então Ajax se intromete e insinua que Ramsey cometeu um erro. Uma vez que ele está sozinho, Ramsey chama alguém chamado Locke. No dia seguinte em Nevada, o mercenário Locke invade um hotel e mata alguns funcionários antes de entrar em um quarto, onde ele assusta as mulheres antes de confrontar sua vítima. O cara sabe que Ramsey mandou Locke e tenta suborná-lo com uma grande quantia de dinheiro, mas Locke o mata de qualquer maneira. Depois, Locke foge pelo cassino do hotel, mas os guardas imediatamente ficam desconfiados e o perseguem. Locke facilmente bate em cada guarda que se aproxima e começa a correr, quebrando coisas pelo caminho e nocauteando os guardas que continuam vindo. E eventualmente ele pega sua arma e dispara algumas balas apenas para causar pânico na multidão de jogadores. Ele também mata um guarda antes de sair e roubar um carro para escapar. Enquanto isso, Jake se muda para a nova casa e fica chocado ao encontrar um quadro com várias fotos de seu tempo no Afeganistão. Isto o lembra de uma conversa que teve com Mason durante a qual Jake se culpou por tê-lo ferido, e Mason fez questão de confortá-lo. Mais tarde, Jake está bebendo no bar e Mueller se junta a ele. Então Jake tenta tirar algumas informações dela. Mueller não sabe nada sobre Ramsey, mas ela explica que costumava estar no exército e socou um oficial comandante que a repreendeu. Algum tempo depois, Ramsey dá a eles a nova missão. Eles devem recuperar informações digitais do homem sobre um caso sensível e matar o senador Green. Graham, que é um traidor do país e tem pago muitas pessoas para se manter livre. A segurança será muito rigorosa, então Ramsey lembra a todos, especialmente Jake, que eles devem reagir. Algumas horas depois, o grupo chega ao evento de Graham na Califórnia disfarçado de jardineiros. Mueller se infiltra para matar todos os guardas que ela pode encontrar e eventualmente a segurança descobre a situação e eles levam Graham embora em uma van. Enquanto Mueller invade o computador do senador, Jake persegue Graham disparando algumas balas sem sucesso. A van é rápida demais para ele, então Jake pega um atalho pulando sobre uma colina e consegue bloquear a estrada. Um guarda tenta lutar com ele, mas Jay rapidamente o mata antes de se aproximar de Graham, que implora por sua vida enquanto diz que tem uma família. Jake é subitamente dominado por memórias e decide deixar Graham viver. No entanto, a equipe aparece e Ajax mata Graham antes de lembrar Jake para não hesitar. Mais tarde em casa, Jake luta com a sua culpa e chora enquanto olha para as fotos e bebe. De repente, ele vê homens mascarados correndo do lado de fora da janela dele, então ele se esconde antes de eles entrarem em sua casa. Os homens o procuram em todos os cômodos, mas Jake consegue escapar pela porta dos fundos. No dia seguinte, Jake vai ver Mason e conta a ele toda a história. Mason menciona que sabia que a verdadeira Seção 8 foi desmantelada nos anos 90 e a que funciona agora é apenas um poço de agentes desonrados do Exército, CIA, FBI e similares. Eles até têm conexões importantes em Washington. Então, se Jake está fugindo da Seção 8, ele está em sério perigo. Mason nunca ouviu falar de Ramsey e promete fazer algumas ligações. Ele também concorda em ajudar Jake com algum dinheiro e uma arma. Depois, Jake retorna à sua cidade natal e recebe uma ligação de Ramsey que quer se encontrar para conversar, mas Jake recusa. Então Ramsey pede a Mueller que ligue para Locke, que está atualmente escondido na Argentina, para dar a ele a missão de matar Jake. Algum tempo depois, Jake encontra o melhor amigo de seu filho e, enquanto eles conversam sobre a tragédia, ele descobre que antes do assassinato de sua família, Fresh foi visto com pessoas internos pretos como os agentes secretos vistos em quadrinhos. Antes que ele possa obter mais informações, Locke aparece e abre fogo, então Jake empurra o garoto para dentro de uma loja antes de fugir. O pânico toma conta da área quando Locke mata alguns civis, e logo a polícia chega apenas para Locke atirar neles também. Esta distração permite que Jake escape, então Locke rouba um carro da polícia e vai procurá-lo enquanto liga para Ramsey para contar o que aconteceu. No final da tarde, Jake está escondido na loja do Earl e lembrando como Earl o criou depois que seus pais morreram. De repente o computador começa a apitar para anunciar a chegada da equipe, então Jake e Earl pegam algumas armas para lutar contra eles. Jake quase é atingido por Elias, mas Earl rapidamente o elimina. Brunner pula em Jake e começam a lutar em cima de um carro quando de repente Ajax atira neles. Brunner se vira para gritar com sua imprudência e Jake aproveita a chance para esfaqueá-lo com uma chave de fenda. Quando Ajax abre fogo novamente, Jake usa o corpo como escudo e recupera sua arma para começar a atirar de volta, mas logo fica sem balas. Ajax ainda tem algumas, mas as desperdiça de propósito porque quer lutar novamente com Jake mano a mano para provar que é melhor. Os homens começam a trocar golpes por toda a loja e Ajax tenta esfaquear Jake, mas acaba sendo baleado por Mueller. Depois, Jake verifica Earl, que está bem, e dá as chaves do carro para Jake para que ele possa escapar, pois a polícia está chegando.
Mais tarde no carro, Muller diz que salvou Jake porque também quer sair da seção 8. Jake não acha que pode confiar nela e exige ser levado para onde Ramsey está. No dia seguinte, a dupla chega a Montana e tenta se esgueirar por uma floresta para encontrar a cabana de Ramsey, mas quando Jake se vira, ele é subitamente nocauteado. Depois de sonhar com sua família novamente, Jake acorda amarrado a uma cadeira em uma sala com Ramsey e Muller, que tem trabalhado para Ramsey para armar esta armadilha para Jake. Ramsey diz que tem uma surpresa e Jake fica chocado ao ver Mason entrar na sala, aprendendo que ele tem trabalhado com Ramsey também. A organização estava precisando de um agente com as habilidades de Jake, então Mason disse a eles como encontrá-lo. Isso significa que foram eles que pagaram ao Fresh para matar sua família. Jake não consegue acreditar que Mason o traiu, mas Mason apenas diz que Jake estava desperdiçando seu talento com carros e uma criança. Depois o grupo deixa Jake sozinho e Mason paga ao Ramsey e Muller o dinheiro que eles combinaram. Ramsey diz que eles deveriam matar Jake porque ele é um problema e Mason concorda, mas ele olha para dentro. Enquanto Muller conta o dinheiro, Mason vai ver Jake e o liberta antes de confessar a verdade. Ele tinha sido contratado para derrubar a seção 8 por dentro e agora ele quer que Jake o ajude a terminar o trabalho. Então Mason ativa o alarme de propósito e quando 2 guardas vêm para verificar, eles os matam rapidamente. Mais homens continuam chegando e a dupla atira neles todos enquanto eles fazem o caminho para encontrar Ramsey. Outro tiroteio começa enquanto balas destroem o que está ao redor e quando Ramsey os vê, ele se esconde com Muller e oferece a Jake o dinheiro por Mason. Jake recusa com um tiro, então Ramsey tenta convencer Jake de que tudo isso é culpa de Mason, mas Jake não acredita nele. Enquanto estão se divertindo, Jake decide ir ao banheiro. Enquanto discutem, Muller se esgueira e tenta atirar em Jake, mas Mason diz para ele se mover e leva o tiro no lugar, derrubando Muller em retorno. Jake corre para verificar seu amigo e Ramsey tenta pegar o dinheiro, mas Jake o assusta com alguns tiros. Então Mason pede a Jake para terminar o trabalho e morre. Naquele momento, Muller intervém e tenta atirar em Jake, mas ela está sem munição, então eles começam a lutar corpo a corpo. Depois de trocarem alguns golpes, Mason esfaqueia Jake no ombro, mas ele aproveita a oportunidade para virar a própria mão dela contra ela e matá-la. Depois disso, Jake sai e vê Ramsey fugir de carro, então ele rouba um veículo e vai atrás dele. Ambos abrem fogo enquanto dirigem como loucos, e Ramsey se distrai tanto que acaba batendo. Jake se aproxima do destroço e quando Ramsey o insulta por hesitar, Jake finalmente o mata. À noite, a polícia leva Jake para conhecer o General Savoy, para quem Mason estava trabalhando. Savoy oferece a Jake um trabalho e uma folha limpa se ele aceitar entrar para sua equipe, mas Jake recusa a oferta dizendo que não tem nada pelo qual lutar. Só por precaução, Savoy dá seu cartão para ele de qualquer maneira. Mais tarde, Jake volta para casa apenas para encontrar Locke à sua espera, pois ele ainda quer terminar seu trabalho como sua reputação exige. Logo, uma luta corpo a corpo começa e ambos os homens mostram suas incríveis habilidades de luta, usando qualquer objeto ou móvel da sala para atacar. Quando a briga se muda para a cozinha, ambos pegam uma faca e continuam batendo um no outro até Locke jogar Jake no chão. Isso permite que Jake recupere sua arma e finalmente mate Locke. Na manhã seguinte, Jake envia uma mensagem de voz para Earl, agradecendo por tudo e anunciando que está indo embora. Enquanto isso, Jake está pegando um ônibus e vê uma mãe tendo um momento doce com seu filho. Memórias de sua própria família inundam sua mente novamente e Jake liga para Savoy para aceitar sua oferta dizendo que ele tem algo pelo qual quer lutar. Savoy o acolhe imediatamente na seção 9. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.